tem um evento muito importante para todo viciado em comprar livro, a Semana do Consumidor. Eu aproveitei, então assim, eu vim trazer para vocês todos os livros que eu comprei em março. Então essa é um book haul de março. Na verdade, vamos dizer que é um book haul assim, desde o início do ano, tá? Porque eu não costumo comprar muitos livros físicos assim, em grandes quantidades, como muitos blogueiros fazem, tá, gente? Meu conteúdo é mais lento e também, venhamos e convenhamos, né, querida? Alguns livros que eu adquiri agora em março, eles estavam na minha lista, assim, de desejados há muito tempo, tipo, desde o início do ano passado. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de comprar eles, porque sempre estavam caros, ou sempre estavam com um preço, assim, muito acima do que eu gostaria de pagar. Isso eu tô falando de livro de R$6, tanto. E na Semana do Consumidor, gente, olha, a Amazon soltou a carta pro tigrinho e eu aproveitei muito. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês alguns desses livros. São livros, assim, que eu estou numa expectativa muito grande de ler. E eles estão aqui, gente. Olha eles aqui, os bonitinhos. Então, vamos falar um pouco sobre cada um deles. Eu vou falar um pouco sobre o que cada um deles fala, mais ou menos um pouquinho da história. Então, vem comigo. Alguns desses livros que eu comprei, eles são de uma vibe bem diferente de livros que eu costumava ler, ou que eu costumo ler ultimamente, mas eu tenho mudado o meu gosto, né? Eu tenho percebido o quê? Que alguns romances, alguns livros de fantasia, muitos livros direcionados a público, como eles falam, né, young adult, mas assim, jovem adulto, mas às vezes muito mais jovem, muito mais adolescente do que adulto. Então eu tenho mudado um pouquinho, buscado ler algumas outras coisas, algumas outras referências. Então eu adquiri esses livros, gente, que eles são um pouquinho mais, falam um pouco mais sobre humanidade, sobre as lutas do ser humano. Todos eles são ficção, romances, novelas. Eu não sou muito fã de ler livros de não ficção, especificamente autoajuda. Então não é esse tipo de gosto que eu mudei. Mas esses livros, eles estão muito mais alinhados aos aspectos emocionais, aos aspectos de ser humano, e eu acho eles muito interessantes. E o primeiro livro é Meus Dias na Livraria Murasaki. Ele é escrito por Satoshi Yadisawa. Eu espero ter falado certo. E sobre o que esse livro fala? Ele basicamente fala sobre o poder da literatura, né? Protagonista, o nome dela é Takako. Gente, sim, esse é o nome dela. E ela é uma jovem que é assim, ela tá namorando, ela tem o seu emprego, ela tem as suas coisinhas. Porém, de repente, gente, o namorado dela decide que vai casar com outra pessoa. E aí ela fica sem casa, sem nada, enfim, aquela crise do perdi tudo, não tenho mais nada. E aí ela precisa se redescobrir. Então ela começa a passar por várias situações de depressão, enfim, término de relacionamento recente. E aí, de repente, o tio dela entra em contato com ela e oferece uma oportunidade. Esse tio dela era casado e a mulher dele faleceu. E eles dois tinham uma livraria, que é a Livraria Murasaki. E essa livraria era gerenciada por eles dois. Eu acredito que fala um pouco sobre isso, sobre perder os gostos das coisas, depois que você perde o seu parceiro, enfim. E ele convida a sobrinha dele a morar numa casa que tem na parte de cima da livraria, em troca de trabalhar lá na livraria. E tudo isso, gente, é mostrado como se fosse uma solução, assim, totalmente temporária pra atacar. Porém, com o passar do tempo, ela vai descobrindo que ela tem coisas muito mais parecidas com o tio dela do que ela imagina. Então, esse livro, ele fala muito sobre o poder da literatura e sobre o poder de recomeços. E eu adoro livros assim, gente. Esse tipo de livro, ele pode ser classificado como uma ficção de cura, né? Tem saído muitos livros assim. Esse é um tipo de livro que eu gosto muito, porque ele fala muito sobre os aspectos da humanidade. Ele geralmente tem uma narrativa um pouco mais devagar, não é um livro que tem grandes plots, não é um livro que tem aquelas coisas que saem do surreal, nada disso. São livros assim, bem pé no chão, bem reais, e que eles abordam muito sobre a emoção de ser humano. E ele tem aquela narrativa muito semelhante ao que nós vivemos no dia a dia. Então, eu gosto muito de livros assim. Tô bem ansiosa. Ele é um livro pequenininho, gente. Ele é um livro de 175 páginas. E eu acho que ele é muito aquela vibe daquele livrinho assim, tu vai no café, tu não tem nada pra fazer, tu vai no café e tu pega esse livro pra ler lá no café, sabe, pra curtir o teu dia. Eu já fiz isso? Não, porque eu tenho que trabalhar. Eu acho que é essa vibe. Eu até tinha colocado um TikTok com todos os livros que eu comprei em março. Eu fiz um pequeno TikTok. Se você não me segue no TikTok, me segue lá, tá? Larissa tá lendo. Por favor, me siga. Eu não sou aquela pessoa que posta muito conteúdo, gente. Eu tenho um conteúdo assim
mais lento, porque, mais uma vez, eu digo, eu tenho que trabalhar, então isso aqui não é tudo que eu faço. Mas uma pessoa tinha comentado lá que tinha lido esse livro logo após um término, e para ele foi bem assim, doloroso, mas que foi muito curativo. Então, recomendo esse livro. Normalmente, gente, esse livro não é muito caro, tá? Eu tinha comprado um livro... Eu acho que, não sei se você tinha participado desse. Tinha dado um bug na Amazon de um livro de edição especial de Crepúsculo, que vai sair nesse ano. E eu tinha comprado, tava R$15. Só que depois a Amazon alegou que era um bug e tal, não sei o que, cancelou a compra de todo mundo e deu um vale presente de R$15 de cupom. Então esse livro, ele tava pelos seus 20 e pouquinho e eu paguei só R$6. Então... valeu super a pena! O próximo livro que eu comprei é um livro, assim, que sempre me gerou uma certa curiosidade. Mas ele não estava na minha lista de desejados, gente, mas ele estava numa promoção muito boa. Esse livro, normalmente, ele tá acima dos seus R$60 e estava por 25, né, se eu não me engano. Que é A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Eu só vejo avaliações, assim, super positivas sobre esse livro. E esse livro, gente, o que ele fala? Ele é um clássico da literatura latino-americana. E ele fala sobre uma família, que é a família Trueba. Basicamente, esse livro vai passando pelos conflitos familiares e internos, e tudo isso acontecendo no meio de um período ali nesse país latino-americano, X, que está acontecendo períodos de guerras, de revoluções, enfim. Então, basicamente, esse livro fala sobre uma saga familiar passando por esse período turbulento na história desse país. E esse período turbulento, ele gera também conflitos familiares em várias gerações, tá? Então, provavelmente esse livro, ele não fala somente de um período X da época, mas ele vai passando por várias outras gerações. É um livro de 445 páginas e deve ser muito bom. Eu descobri recentemente que esse livro tem continuação, tá, gente? Mas vamos ver aí como é que vai ser, se vale a pena ler a continuação dele. O terceiro livro é um livro que, assim, eu tava muito ansiosa para ler, já faz muito tempo que ele tava na minha lista de desejados, mas sempre naquele valorzinho, né, de 80 e pouco e tal. E na Semana do Consumidor, eu encontrei uma promoção de, eu acho que de mais de 40 até 50% em promoção desse livro. E esse livro é Babel. Babel, gente, é um livro que eu estava muito ansiosa para ler, da R.F. Kuang. Ela também é autora da Guerra da Papoula, que é um livro também muito conhecido, também da impostora. E eu queria ler A Guerra da Papoula, mas A Guerra da Papoula, ela é uma série, né? São 3 livros. Como eu não tinha condições de comprar os 3 livros, porque eles ainda assim estavam num preço mais elevado durante a Semana do Consumidor, então eu quis ler Babel, que é Babel ou a Necessidade de Violência. E sobre o que esse livro fala. Basicamente, esse livro vai falar sobre a magia da linguagem e o uso das palavras como um instrumento de poder. A narrativa dele, ele é centralizado num menino que é um órfão, que esse órfão, ele ficou órfão em Cantão, na China, devido a uma guerra, provavelmente, e ele foi levado até Londres por um professor, e ele começou a estudar muito sobre línguas e idiomas, para poder entrar nesse instituto real que é Babel, mais conhecido como Babel. E lá em Babel eles são muito voltados para traduções, para o estudo dos idiomas, enfim. Só que nesse livro, esse órfão, ele precisa se envolver nesse Centro Mundial do Saber, que é Babel, que é uma referência mundial dentro de Oxford, enfim. Servir Babel, basicamente, é você trair a sua pátria. É uma coisa que vai contra os seus princípios. Mais importante, servir Babel é você continuar vivendo dentro de uma expansão colonialista. Por quê, né? Porque, basicamente, Babel, ele utiliza da linguagem como um instrumento de poder. Esse livro ele vai falar muito sobre questões como colonialismo, sobre expansão territorialista, sobre guerra, sobre o uso da palavra como poder, e também fala muito sobre pátria em si. Todo mundo elogia muito a R.F. Kuang. Aparentemente, pelo que eu vejo das avaliações, a forma como ela escreve é uma forma assim muito única e muito inteligente. Então, eu estava muito ansiosa para ler esse livro.
Esse livro ele tem 589 páginas. Ainda de R.F. Kuang foi um outro livro. Esse livro que eu não comprei, eu ganhei ele, gente, do meu marido. Que é Impostora. Esse livro eu tava bem ansiosa assim pra ler há muito tempo. E eu nunca tinha conseguido comprar, porque sempre tava um pouco acima do preço e tal. Então eu sempre ficava pensando 2, 3 vezes antes de comprar ele. Mas aí meu marido comprou. Então, se foi presente, foi de graça. E sobre o que é esse livro, né? Esse livro fala sobre duas amigas que são duas escritoras, mas uma dessas escritoras não faz aquele sucesso, né? Aí tem uma escritora que é a Athena Liu e tem a June. A June, ela é uma mulher branca, americana, e a Athena é uma mulher que tem descendência asiática, se eu não me engano é isso. A June, ela escreve, mas ela não faz um sucesso imediato. Já a Athena, ela faz aquele sucesso assim, bom, explosão, best-seller, enfim. Acontece uma questão, né? A Athena, ela morre. Mas ela morre e deixa um dos seus manuscritos ainda não publicados. A June, ela tem uma ideia não muito boa. Ela tem uma ideia de roubar o manuscrito dela e publicar no seu nome, para que ela possa alcançar o sucesso. Ela toma um pseudônimo, tá? Ela pega um outro nome e tenta se passar através desse pseudônimo como se ela fosse uma mulher asiática. Fala muito sobre apropriação cultural, sobre plágio, racismo, da xenofobia, sobre o racismo no meio onde normalmente a gente pensa que não tem, que é o mercado editorial. E também fala muito sobre identidade racial. O plot, eu acho que é desse livro, é que ela roubou esse manuscrito, ela tá se passando por uma mulher de descendência asiática, mas parece que alguém sabe que o manuscrito da Athena foi roubado e que o que ela está escrevendo, na verdade, não é dela. Por isso que eu falei que fala muito sobre plágio. 345 páginas, parece ser muito bom. Eu não vi avaliações ruins a respeito desse livro. Parece que ele vale todo o hype que todo mundo fala, mas vamos ver, né? Vamos ver se realmente vale. Outro livro que eu comprei foi Intermezzo, de Sally Rooney. Gente, Sally Rooney, assim, eu só li até hoje Pessoas Normais. Mas assim, pra mim ele é tão maravilhoso e tão bom. Eu gostei tanto desse livro quando eu li, eu dei 5 estrelas pra ele. Que assim, pra mim, essa autora, tudo, na minha cabeça, tudo que ela escreve é bom. Então, assim, ela me tem numa coleira, entendeu? E tudo que ela escreve é bom e tudo que ela escreve eu quero comprar. E Intermezzo foi o último romance que ela escreveu. E sobre o que fala Intermezzo, né? Intermezzo, ele é um livro que ele fala mais ou menos sobre o ponto de vista de 2 irmãos. E esses irmãos, eles passam pela morte do seu pai. Então, ele vai falando um pouco sobre o que está acontecendo na vida desses irmãos após a morte do pai deles. E a forma como eles se comportam de uma forma, assim, totalmente diferente. Então, vai falar sobre uma série de lutas que eles passam no período de luto, né? Sobre o desespero, sobre desejo, sobre o luto em si, sobre as possibilidades que eles poderiam ter. Esse livro, ele fala muito sobre isso, né? O que acontece entre 2 períodos que são extremamente importantes. E é isso que fala Intermezzo, né? Intermezzo é uma pequena peça que ela é feita entre 2 atos principais de uma peça ou de uma ópera. Então, Intermezzo fala sobre justamente isso, né? O que está no meio entre 2 acontecimentos super importantes na vida de pessoas. Nesse caso, eu acredito que esses 2 acontecimentos seriam a morte de alguém querido e parte em que você decide processar e vivenciar a sua vida depois desse período longo de luto. Esse livro, ele tem 454 páginas e sim, gente, eu não li nada sobre ele ainda, mas eu chequei, porque a Sally Rooney, ela tem um negócio que ela não escreve os diálogos dos personagens com travessão. Não sei se isso é uma coisa de irlandês, da forma como eles escrevem, mas a Sally Rooney, ela escreve sempre assim, ela não coloca travessão quando é diálogo dos personagens. Então, às vezes, você se confunde muito a respeito de quem tá falando isso, se ele realmente está falando, se ele está pensando, o que está acontecendo. Às vezes você tem que raciocinar bem. Mas ainda assim, gente, mesmo o primeiro livro que eu li dela, que foi Pessoas Normais, apresentando essa característica, que às vezes me deixava um pouco brava, mas assim, vale a pena ler. Então, obviamente, Sally Rooney fala, leia, eu comprei o outro livro dela,
que é Belo Mundo Onde Você Está. E Belo Mundo Onde Você Está vai falar sobre a perspectiva de 4 pessoas, que na verdade são 2 casais. Basicamente vai falando sobre a vida mesmo deles, o dia a dia, como é que tá sendo, como é que são as coisas, sobre os seus conflitos emocionais. Então esse livro ele fala muito sobre amizade, fala muito sobre amor, fala muito sobre dúvida e como os jovens adultos eles estão assim muito suscetíveis a muitas coisas, como serem iludidos ao amor, ao desejo, ao desespero, a preocupação com o futuro, a preocupação sobre como está o mundo, a preocupação se vale a pena continuar, se vale a pena ter filhos. Então, basicamente vai falando sobre as pressões do mundo e sobre como tudo isso influencia a nossa vida, a ansiedade, entre outras coisas. E até uma coisa interessante, né, desse livro, que a própria sinopse dele fala que, assim, esse livro ele fala sobre amadurecer sem deixar a si mesmo para trás, que eu acho que é um dos grandes desafios de jovens adultos hoje em dia. Esse livro ele tem 332 páginas e também é um livro, assim, que eu tô com muita vontade de ler. E ele também repete aquela forma da Sally Rooney falar, sem travessões. Então você tem que pensar bem enquanto você está lendo. O livro seguinte, ele é um livro de Dolly Alderton. E ele é Amar é Assim. Esse livro, ele promete ser um livro, assim, muito engraçado, muito hilário. E ele é um livro, gente, que ele é centrado num personagem que é o Andy. E o Andy, ele é um cara que ele é um comediante, ele morava junto com a mulher dele e tal, enfim. E de repente a mulher dele decide terminar com ele. Então ele começa aquela crise dos 30, bem semelhante ao que eu tinha falado no início dos meus dias na livraria Morissac, né? Sobre um término e que de repente, assim, tinha tudo, perdi tudo e agora não tenho nada. E a crise, assim, do jovem adulto, a crise dos 30 anos, vai falando um pouco sobre isso. O Andy, ele começa a pensar assim, meu Deus, eu sou humorista, eu já devia ter decolado na minha carreira, até hoje isso não aconteceu. Ele passa a morar de favor na casa de amigos, porque a situação não tá fácil. Só que ele, de repente, fica obcecado em saber o porquê que a minha mulher terminou comigo. E não era a esposa dele, eu acredito que era namorada, pelo que tá na sinopse. Só que ele fica tão obcecado em entender o porquê que ela terminou comigo, porquê que tudo isso aconteceu, porque tudo que ele tem é o ponto de vista dele. Mas esse livro ele fala justamente sobre isso, que uma história ela sempre tem 2 pontos de vista. E parece que depois é mostrado o motivo da mulher ter terminado com ele. Então esse livro ele fala sobre amizade, sobre o relacionamento moderno, sobre términos desastrosos. Ele fala sobre essa crise dos 30 anos. Então ele é um livro que deve ser bastante interessante e aparenta ser bem hilário. Ele tem 315 páginas. Dolly Alderton, inclusive, é a mesma escritora do livro Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor. Eu acho que é o livro mais conhecido dela. Pelo que eu percebi, ele tem muito diálogo, inclusive diálogos de coisas de WhatsApp. WhatsApp, né, gente? Eu tô falando WhatsApp porque é comum pra gente brasileiro o WhatsApp, né? Mas provavelmente isso aqui é, sei lá, mensagens. O próximo e último livro é Pachinko, de Mindy Lee. Gente, esse livro, ele tá, assim, na minha lista de desejados há muito tempo. Mas é um livro, assim, que sempre tá R$100. Sempre tá R$100. Você vai na livraria, ele tá mais do que R$100. Então eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou ter esse livro. Mas, gente, ele teve uma promoção lá, bem grande, tava R$56. E aí eu tinha um vale presente de R$50 na Amazon e eu comprei ele por R$6, gente. Então, de 100 para 6. Nossa, que desconto, né? E assim, na minha cabeça, esse livro deve ser muito profundo. Eu não li nada a respeito dele, mas também, assim, eu vejo as recomendações a respeito dele. E não vejo absolutamente ninguém falando mal desse livro, gente. Então ele deve ser, assim, maravilhoso. Esse livro, ele narra a saga de 3 gerações de coreanos no Japão durante o século XX. Basicamente, ele inicia com a protagonista, que é a Sunja. E a Sunja, ela se apaixona por um cara que é forasteiro, que tá lá na Coreia e tal. E ela engravida dele, só que quando ele descobre que ela engravidou dele, ele quer se casar com ela, mas ela descobre que ele já é casado. E aí ela acaba aceitando a oferta de um pastor que tá passando por aquela região de se casar com ele. E esse pastor, ele tá indo rumo ao Japão.
Acredito eu que por estar sendo escrito assim seja para alguma questão missionária. Então começa toda a trajetória da saga familiar. E esse nome, Pachinko, ele vem desses salões de jogos de caça-níqueis, que é muito famoso no Japão, que se chama Pachinko, onde a maioria dos coreanos, durante essa época, normalmente eles conseguiam empregos nesses salões de caça-níqueis. Então esse livro ele vai falar sobre identidade, sobre pátria, sobre maternidade, sobre discriminação, sobre xenofobia. Fala também sobre a maternidade em si, da Sunja, e vai falando sobre essas gerações. Esse livro ele tem 522 páginas e vamos ver sobre o que ele tanto fala, gente. É isso, gente. Então, essa foi a Book Haul de março. São livros que, assim, quando eu vou ler... Vou ser bem sincero, eu não sei. Eu tenho muitos livros para ler na minha TBR, mas alguns desses aqui com certeza vão passar na fila, gente, porque é muita ansiedade para ler esses livros. Se você gostou desse conteúdo, se você lá na frente quer saber um pouco mais sobre algum desses livros, deixa aqui nos comentários sobre qual desses livros você quer resenha. E a sua sugestão, ela é super importante para mim. Se você ainda não me segue no TikTok, me segue lá. Se você quer me acompanhar também nas redes sociais de livros, eu estou no Scoob e também estou no Goodreads. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.